Eu sou Anne Lobato, sou empresária, moro atualmente em Santarém, que é uma cidade que me acolheu. Eu sou da terra, mas me criei no Amazonas e voltei para cá para ter qualidade de vida. Eu tive 2 filhos no Amazonas, né? E um aqui em Santarém, que é paraense. E tenho uma filha também, do coração. Eu tinha 10 anos de idade, meus pais resolveram mudar para o Amazonas, né? Com aquele intuito de ser capital, de gerar renda, emprego, né? Para meus irmãos que eram adolescentes na época, jovens, precisavam estudar, ter uma faculdade. Então, esse objetivo eles resolveram sair de Santarém. E quando eu tinha 10 anos fui para Manaus com eles. Nós somos 11 irmãos, né? E um hoje não está conosco, mas todos foram para lá. Eu acho que eu vivi uns 26 anos lá, mais ou menos. Voltei para cá. O nome da minha empresa hoje, na verdade a gente tem um grupo, tem várias empresas, em Manaus temos outros nomes também, mas a principal hoje é a Amazonet Telecom. Na época era eu e o meu marido, quando ele chegou com a ideia de montar o negócio, né, que ofereceram a ele. Na época não tinha internet de fibra ótica, era só via rádio. Apresentaram a ideia e ele chegou comigo: o que tu acha? E eu 21 anos, né, ele 22 anos. Aí eu disse para ele assim: poxa, eu sou nova, você também, a gente pode tentar. Aí ele: se não der certo, a gente tenta outra coisa, mas vamos ter que tentar. Começamos a montar, pegar a ideia, comprar os equipamentos, não tinha condições, a pessoa parcelou, paga em pequenas prestações, e assim foi. Porém, nós estávamos começando quando pegou fogo toda a estrutura nossa, nova, nossa torre, todos os cabos. Pegou fogo que ficou sem nada, era um quarto como se fosse esse. Queimou o computador, queimou o celular. Nós não tínhamos como avisar ninguém, cliente, nada. Nem os números de cliente nós tínhamos para avisar que tinha acontecido. Então, foi um momento assim muito difícil. É como se você tivesse começando a vida, você perdesse tudo, endividados, né, com o provedor que estávamos começando. E simplesmente assim a gente ficou muito em silêncio, um olhava para o outro. Veio a vizinhança, ajudou a tirar as coisas queimadas dali do quarto. E assim, foi um momento muito impactante assim que a gente viveu. Assim, acho que eu me lembro, assim, fico até emocionada. Eu estava grávida do meu primeiro filho, acho que ele estava com 3 meses, fiquei bem abalada. Mas assim, a gente olhou um para o outro novamente. Bora recomeçar. E agora, os equipamentos, compra de novo, faz a dívida de novo. E assim foi. Ele fez a dívida de novo. A mesma pessoa vendeu os equipamentos. E daí para frente a gente se uniu mais ainda. E hoje estamos aqui depois de 16 anos de história, de luta. Chegamos a uma quantidade de cliente bem considerável atendendo aqui. Nunca imaginei sair de Manaus e vim para cá, expandiu no Pará, muito tá assim, quase toda o Oeste. Esse ano com certeza vamos expandir mais ainda. Hoje eu recebo muitas pessoas que chegam até mim e falam: como que você consegue trabalhar com seu marido? Aí eu nunca tive problema algum, porque ele respeita a minha opinião, eu respeito a dele.
e a gente se une pelo mesmo objetivo. As pessoas têm que entender isso. Não existe o meu e o dele, existe o nosso. Lá atrás eu senti essa dificuldade, né? De por ser mulher, e eles achavam que eu não era responsável o suficiente para tratar aquele determinado assunto ou aquela negociação. E eu sempre fui empreendedora também. Eu sempre tive esse espírito de empreendedorismo desde criança, desde a infância mesmo. Meus irmãos falam, essa daí todo mundo não tem dinheiro, mas essa daí tem, porque eu guardava. Porque eu guardava e porque eu sempre quis viver uma vida tranquila, não passar por tudo o que a minha família passou. Meus irmãos vendiam tempero na rua. Quando eu era criança, eu lembro muito deles saindo com aqueles temperos. Então, assim, eu lembro da minha infância muito difícil. E eu não queria isso. Eu não queria viver isso. Eu queria poder proporcionar à minha família algo melhor. Não crescer vendo meus irmãos daquela forma. E foi aí que veio a proposta de vamos para Manaus. Tentar a vida lá. Meu pai, ele era pescador. O pai era pescador aqui. Mas assim, devido a ele ser pescador, ele passava muito tempo fora. Só vinha de vez em quando em casa, trazia um dinheiro para minha mãe. Minha mãe era costureira. Então, ela sempre fazia algo para os meus irmãos vender. Então, eu me criei vendo esse empreendedorismo, nem que seja, né, simples, mas era algo que eles faziam para gerar renda para dentro de casa. Eu sempre busquei estar do lado deles, ajudando. É uma parte de mim. Então, são amores da minha vida. E os meus filhos, sem explicação, é a minha vida também. Sou muito grata a Deus pela vida deles. Tudo que sou, tudo que tenho, é para eles, é por eles. Meu marido, ele é muito companheiro, amigo. Então, sou muito grata a Deus pela vida deles. Santarém, para mim, é onde eu encontrei qualidade de vida. Representa para mim a base onde eu pude ter o momento com meus filhos. Coisa que eu não tinha antes, quando morava lá no Amazonas. Para mim, hoje eu poder almoçar com meus filhos todos os dias é um privilégio. É um momento gratificante de eu poder conversar, trocar olhares, curiosidades, compartilhar como foi o dia. Isso eu valorizo muito na minha casa. Então, a Santarém, para mim, me trouxe a qualidade de vida com meus filhos. Deus, Ele está acima de tudo. Acima de todos os desejos do meu coração. Somos muito gratos a Deus todo o tempo, em oração, pela vida, pela família. Então, Deus está acima de tudo. Ele que tem direcionado a minha casa, a minha família e tudo que eu tenho conquistado. Até aqui foi Deus que deu. Uma palavra que me define é a confiança. Eu sempre confiei no amanhã. Eu sempre confiei em dar um passo. Eu não olhei para trás com medo. Então, para mim, a confiança me trouxe até aqui. Meus pais, eles batalharam muito para nos criar, nós 11 filhos. Não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Então, eu
Eu posso dizer hoje que meus pais são meu exemplo. São meu exemplo de lealdade. Eu olho para eles, eu vejo duas pessoas leais, que a vida toda lutou para dar o melhor para os seus filhos e ensinar a cada um respeitar o próximo, ser leal um com o outro. Meus pais, eles sempre foram muito humildes, né? Mas assim, a humildade foi transferida para mim, para os meus irmãos. Por mais que hoje eu possa ter condições de ajudá-los, a humildade está dentro de mim, porque eu vejo nos meus pais a humildade. Com pessoas, eles são generosos, então eles são exemplos para mim. E sou muito grata a Deus pela vida deles. Confia. Se você está com um desejo no teu coração, segue em frente. O problema de muitas mulheres é que elas têm medo. Porque assim, se você tem um propósito, se você tem um desejo no teu coração, por que você não confia? Por que você tem medo? Fala, como eu falei lá atrás para o meu marido, e se der errado, ele falou, e se der certo? Você tentou. Se der errado, tente de novo, até dar certo. Eu sempre tive esse espírito de empreendedora, né? Então, desde a minha adolescência, eu já vendia alguma coisa. o que aparecia de qualquer parceria, eu estava vendendo. Então, eu já vendi na Avon, já vendi Natura, já vendi roupa de crochê, que a minha irmã fazia e eu vendia. Então, ela me passava num valor e eu revendia. Então, eu nunca fui de ficar parada com aquele salário. Eu lembro que eu trabalhei em uma fábrica lá em Manaus e eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me conformei com aquilo que me davam para fazer. Eu sempre queria aprender tudo e mais um pouco do setor. Hoje, eu sempre falo isso na empresa, quando eu converso com algumas pessoas que estão em algum setor, que está trabalhando num determinado local, que você precisa conhecer todo o processo. Eu trabalhei numa fábrica onde todo o processo eu conhecia um por um. Quando precisava de alguém para substituir, quem era que procurar? Era eu. E eu estava lá. Até a líder do setor eu conseguia substituir. Então, as pessoas às vezes se acomodam só montando aquela peça. O dia todo montando aquela peça. Como que você vai ser vista? Ah, não, precisa de alguém para ali. Você só sabe montar aquela peça. Não vão te chamar. Então você tem que ser diferente. Para você conquistar as coisas, você precisa ser diferente. As pessoas, o teu líder, ele precisa contar contigo. Eles precisam te ver, não tem jeito. E eu lembro que, além do meu salário, que eu recebia, e comprava bijuteria. E eu montava em casa, no meu horário à noite, né, porque eu trabalhava o dia todinho. O período da noite era montando cordão, pulseira, para levar para minhas amigas lá, na fábrica. E eu vendia. Minha irmã fazia o crochê, eu vendia também. Então, até hoje eu tenho pessoas que eram minha cliente lá atrás. E elas me procuram. Poxa, que legal que hoje eu te enxergo como uma pessoa próspera. Mas assim, lá atrás teve um preço que foi pago. Às vezes eu saio de casa, o meu filho está doente. Que eu preciso viajar, vou para um evento, ou vou para Manaus para visitar uma unidade, inaugurar uma unidade. Quantas vezes eu já deixei meu filho doente? Meu filho com algum problema. E graças a Deus hoje eu tenho uma rede de apoio. São pessoas, minha sogra, babá. Mas assim, não substitui a mãe. Eu fico com o coração na mão de deixar meus filhos muitas das vezes, mas tudo é um preço, é uma renúncia que você tem que fazer. Mas não desistir.
confiar.